e nós vamos iniciar nossa aula de software livre, né, da disciplina software livre, né, do curso de licenciatura em computação, certo? Pela Universidade Estadual de Goiás, né, em conjunto com a OAB, certo? Meu nome, né, como eu falei antes, é Maelno Martins, e qualquer dúvida referente à disciplina, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou tirar suas dúvidas, né, juntamente com o tutor no ambiente virtual de aprendizagem, certo? Nessa disciplina, nós vamos trabalhar 3 módulos, certo? O primeiro módulo vai falar sobre os conceitos iniciais, a história do software livre, a filosofia do software livre, né? Conhecer um pouco aqui essa parte inicial sobre como surgiu o software livre, ok? Como eu falei, a gente vai ter 3 módulos, certo? Os outros módulos eu vou apresentar nessa mesma aula, né? E tentar concluir todos. Caso eu não consiga, provavelmente o último módulo eu deva fazer, né, pela apresentação via web. Certo. No módulo 1 a gente vai trabalhar os conceitos iniciais, a história do software livre e a filosofia do software livre, certo? Vamos conhecer aí mais a fundo, né, fazer uma introdução rápida sobre o software livre em si. Bem, o que necessariamente a gente precisa saber inicialmente para entender o que é software livre? O que é o software livre, né? Saber o que é um software, ok? Né? Como com certeza a maioria de vocês já tem alguma noção do que seja o software, né? Mas vamos aí dar uma pincelada rapidamente sobre esses conceitos básicos, né? Então, o que seria o software, né? Software é um conjunto, né, de, vamos dizer assim, de comandos ou então de uma lista de comandos que você faz com que o computador faça o que você quer. Basicamente é isso, né? Então, são ordens, né, dadas ao computador para que ele faça o que você quer. Né? Esses softwares são escritos para que o hardware entenda, através do sistema operacional, que é um conjunto também de software, certo? Então, os softwares formam o sistema operacional. E o sistema operacional faz essa interligação com o hardware, né, que é a parte física da máquina, certo? Então, o software é uma parte muito importante, né, do computador, né? Sem o software, né, o computador basicamente não serviria para nada. Né? E o que é uma linguagem de programação? Né? Linguagem de programação é uma forma de escrever o software, certo? Você vai pegar algum tipo de linguagem, como se fosse, por exemplo, até o próprio português, vamos dizer assim. Em português, né, você vai disponibilizar lá uma lista de regras, né, em português, né, fazendo com que a outra pessoa consiga entender. A outra pessoa, vamos dizer que seja o computador. É uma comparação simples, né? Então essa linguagem, ela é uma linguagem, uma codificação pré-estabelecida, né? Alguém cria através de software também, cria essa linguagem de programação. Através dessa linguagem de programação é criado o software que é acoplado no sistema operacional, né? É instalado no sistema operacional e comanda o hardware, né? E o código-fonte são justamente os escritos, né? Vamos dizer assim, as regras que são encadeadas, né, dentro do software, ok? Então, esse código-fonte é uma peça bem importante do software, né, porque através dele você pode pegar esse código-fonte, né, fazer as alterações, por exemplo, no software que você criou, certo? Para poder fazer outras coisas, criar novas coisas, melhorar o software, por exemplo, que você criou, através desse código-fonte, né? Que são, né, como eu falei, os comandos lá que formam o software, certo? Conhecimento intelectual agregado ao desenvolvimento do software. Né? O software, né, como eu falei, essa sequência de instruções, né, que vão ser lidas, interpretadas pelo computador e executadas pelo computador, dentro desse software existe uma carga de conhecimento, né, agregada, que, por exemplo, uma pessoa, para que ela chegue a um certo momento a conseguir escrever um software, né, existe toda uma sequência que ele tem que estudar, ele tem que aprender, ele tem que conhecer. Tem uma sequência também do pensamento lógico da própria pessoa, certo? É como se fosse
escrever software é como se fosse você criar um quadro artístico, né? Você usa o seu espírito artístico também, o espírito intelectual, para poder criar um software, certo? Através de um conhecimento que já foi agregado por pessoas anteriormente, né? Que, por exemplo, criaram uma linguagem, que lá nos primórdios da computação começaram a criar os paradigmas para a construção de softwares e sistemas operacionais, certo? Existe toda uma carga de conhecimento, não é uma coisa simplesmente que você pega e do nada, pô, vou escrever um software e do nada eu simplesmente crio um software. Não, é um processo, né? É um processo bem complexo até, certo? Até que você chega a escrever um software. Então esse conhecimento intelectual, né, vem da própria evolução da tecnologia em si, ok? Certo? A ciência cresce a partir dos princípios de compartilhamento e não a partir de uma ideia proprietária, né? A partir dessa frase que eu falei, né? A ciência cresce a partir dos princípios de compartilhamento. Então, o software em si, tudo que foi escrito hoje, né, partiu, né, como eu falei anteriormente, de conhecimentos que foram compartilhados pelos estudiosos, né, pelos estudiosos de tecnologia, certo? E a partir daí foi evoluindo até chegar nos softwares hoje que a gente tem, no hardware, no software, né? O conhecimento e o desenvolvimento tecnológico vem do aperfeiçoamento e do repasse de informações através dos tempos, né, como eu falei. O conhecimento tecnológico é composto da mesma forma por informações acumuladas, desenvolvidas, melhoradas através dos tempos, mas que alguns passaram a suprimi-los em benefício próprio, passando a escondê-lo e capitalizá-lo. Através até do próprio conhecimento, hoje pessoas se apropriam criam, por exemplo, softwares a partir de uma linguagem e se apropriam de algumas dos benefícios dele. Por exemplo, um software, né, tem vários benefícios para a sociedade, como, por exemplo, até organizar uma planilha de custos de uma empresa, certo? Algumas pessoas criam esse software, né, e passam a utilizá-los a fim de angariar lucro, né, a partir disso. E anteriormente isso não era bem, como a gente vai ver na parte de história, na parte da história do software livre. Anteriormente, né, as coisas eram mais compartilhadas, né? Hoje em dia, né, foi criada uma cultura, né, do não compartilhamento, né, que através do software livre tem sido quebrada. O termo software livre, né, agora vamos passar vai passar mesmo ao conceito de software livre. O que é software livre, né? O termo software livre se refere à liberdade que o usuário tem de executar, distribuir, modificar e repassar as alterações sem, para isso, ter que pedir permissão ao autor do programa, né? O programa é o software, certo? Então, através da história, se chegou ao momento que as pessoas perceberam o valor do software e a partir daí começaram a fazer com que esse software, né, pudesse se tornasse um produto comercial, entendeu? Eles construíram o software através do conhecimento anteriormente, já da evolução tecnológica mesmo dessa área de informática, certo? Começaram aí perceberam a importância do software, né, a partir da própria evolução do hardware, que você poderia lograr lucro com isso. Então eles resolveram, né, pegar o que é mais importante dentro de um software e falar assim, olha, agora isso aqui ninguém vai poder ver, certo? Ninguém vai poder ver, só eu vejo, só eu posso alterar, certo? E então passaram a não deixar com que as pessoas executassem o software, distribuíssem o software, modificassem o software, ou até reparassem o software, caso eles quisessem, sem ter uma prévia autorização, certo? O software livre, né, refere-se à liberdade, né? Então, o software livre é a liberdade de pegar esse código-fonte, executar ele, alterar ele, distribuir ele e modificar ele, certo? Depois a gente vai ver até o próprio conceito do software proprietário, né, que basicamente o que eu falei sobre lograr lucro, né, e estabelecer leis através disso para que ninguém consiga modificar o software e nem repassá-lo, certo? Né? Possui
um ou vários autores, né? O software livre ele possui um ou vários autores, mas não possui dono, certo? A única proibição feita a não tornar o software proprietário. Para o software livre, a única coisa que, através da lei, né, que depois eu vou dar uma pincelada sobre a história para você entender bem, né, essas duas características são bem importantes, né? O software livre não tem dono, certo? E o software livre, né, uma das características dele é não se tornar proprietário, mesmo que seja alterado. Certo? O software proprietário, como eu falei, né, a definição é definido como aquele cuja licença de uso proíbe, né, em alguma medida, a cópia, redistribuição ou modificação do programa por parte do usuário. Certo? Como eu falei, né, já dei uma pincelada sobre isso, né? Então, software proprietário você não consegue, né? Tem algum tipo de restrição que fala assim, olha, você não pode copiar, redistribuir ele, você não pode alterar ele, certo? Se você fizer isso, eu posso entrar com um processo. Depois a gente vai ver direitinho o que é licença de software, o que essa licença faz, né? A informação possui um dono, certo? Né? Apesar, mesmo sendo uma informação que veio de informações anteriores, né? Veio de pesquisas anteriores que foram compartilhadas para a própria sociedade, para o desenvolvimento da própria sociedade, né? O software proprietário pegou essas informações, mensurou, transformou ela em alguma coisa que é algum software interessante, né? E falou assim, não, agora ela é meu, certo? Ele simplesmente criou uma licença, né? É igual uma licença de direitos autorais que o rapaz criou um quadro e alguém reproduziu, por exemplo, né? É baseado nisso. Pode ser comercial ou gratuito. O software proprietário, né? O que é a licença de uso? A licença de uso é utilizada para impor regras, né, à própria utilização do software, certo? Né? São regras impostas para a utilização, modificação e distribuição de um software, né? Tá tudo ligado à questão dos direitos autorais, né? Como eu falei, né? E de uma cláusula chamada copyright, né? Que vem dos Estados Unidos, né? Os primórdios da computação e da informação, né, o que foi alterado sobre essa questão da lei, né, tá tudo ligado com a questão legal lá nos Estados Unidos, né, que é essa questão do copyright. Então, o software livre também tá intrinsecamente ligado também com essa parte de direitos, né. A gente vai aprender por quê, né. Então, existem vários tipos de licença, né. A licença de uso, então, ela pode, por exemplo, fazer com que a utilização seja restrita, a modificação também seja proibida e a distribuição também, né? A diferença entre software proprietário e software livre, né, está no modelo uma das principais diferenças, né, entre software livre e software proprietário está que o software livre, ele geralmente é construído, né, a forma que ele é construído, né. No software proprietário, geralmente existe uma empresa, existe um local específico onde uma quantidade de pessoas estão trabalhando ali juntas e para construir um software, certo? Já o software livre, né, já é uma coisa mais aberta, é externo, né, já o trabalho é externo, o trabalho às vezes até é de graça, a pessoa faz de graça só por interesse por desenvolver o software, certo? O software proprietário, né, no caso do modelo de construção, uma das principais diferenças é a questão do modelo de desenho, né, de confecção, né. Então, o software proprietário, né, geralmente os programadores são contratados, assalariados ou terceirizados, certo? O desenvolvimento geralmente é interno à empresa, né. Geralmente tem várias cláusulas e documentos lá que a pessoa assina antes de ir trabalhar lá, que não pode distribuir esse código-fonte, né, senão ele pode ser preso, pode sofrer algum tipo de restrição, é crime, né, na realidade. Né, e o software livre, os programadores geralmente são externos, mas também tem software livre que é interno, a programação é interna à empresa, certo? Geralmente são voluntários que são interessados pelos softwares, né, e o desenvolvimento interno e externo. Né, e eu vou passar agora para essa parte da história, né, do software livre, né, para a gente poder já começar a entender mesmo como é que funcionou esse desenvolvimento a criação do próprio software livre, né, os benefícios que eles trouxeram, né, que a criação do software livre, né, a criação desse movimento de software livre trouxe para a sociedade em geral, certo?
Bem, essas 3 pessoas aqui são uma das pessoas, né, mais, vamos dizer, influentes. Uns mais conhecidos, né, como o Bill Gates, né, que é o dono da maior empresa, né, do mundo, né, de software proprietário. Esses 2 aqui são Richard Stallman, né, que é o fundador e o criador dessa filosofia do software livre, certo? Foi o cara que deu o primeiro passo para fazer com que o software livre lograsse benefícios, né, para a sociedade, através de seus pensamentos. E esse daqui é o Linus Torvalds, né, que juntamente com ele, e juntamente com o Richard Stallman, né, tornaram basicamente possível esse desenvolvimento do software livre em si. Né? Vamos conhecer um pouco da história. Né? Em 1969, né, houve a criação do sistema Unix, né, que é um sistema que foi criado pela Bell Labs, certo? E disponibilizado para utilização nas universidades. Então ele não tinha custo na época em si, mas era para se vender o hardware. Na realidade, nos primórdios, o que importava era o hardware, né? Era a coisa mais complicada de se fazer, então era muito caro. Então ele disponibilizava com o hardware já o sistema operacional, para poder utilizar esse hardware, né? Em 75, né, após já disponibilizar pelas universidades, já está disseminado esse software, né, ele fechou a utilização pela Unix System, né? Então eles pararam de desenvolver esse sistema, a USL, né, a Unix System Laboratories. Eles pararam de dar manutenção e criar esse software, certo? Para se concentrar em outras coisas, né, mais importantes, como a venda de hardware. Né? E a partir daí, as universidades, né, por não ter suporte disso, começaram, né, a desenvolver o próprio sistema, melhorar o sistema Unix, certo? De tal forma que, em 1989, foi lançado um Linux, né, da Berkeley, né, da Universidade de Berkeley, né, que passou a ser muito popular, né, até voltando novamente a Unix a desenvolver, vendo que o software passou a ser muito importante e o hardware passou a ser menos importante do que o software, certo? Em questão de distribuição, né? Em 1989 até 91, lança uma versão de release do BSD, que é a USL. Tanto que, nessa época, o Unix da Berkeley, né, que era da Universidade de Berkeley, já estava tão mais popular e tão mais utilizado, né, que a própria Unix o próprio Bell Labs, né, quis retomar a questão do desenvolvimento do próprio Unix, né. Só que eles não, pelo fato de já estar muito popularizado e a qualidade dos softwares já criado pela Universidade de Berkeley, né, em cima do sistema operacional Unix, quer dizer, do sistema operacional Unix, né, eles não conseguiram, né, lograr o lucro que eles queriam na época. Então, até houve uma questão, um processo judicial em cima disso, porque a universidade utilizava anteriormente, né, o próprio Unix, né, só que eles modificaram tanto que passou quase a ser um sistema operacional novo, certo? Que futuramente passou a ser um sistema operacional novo, né, porque eles recriaram todos os programas necessários e tiraram todos os códigos-fontes, né, dos softwares, né, que o sistema operacional Unix, né, anteriormente disponibilizava, certo? Em 1983 e 84, Richard Stallman, que trabalhava na época no MIT, né, decidiu criar um sistema operacional sem direitos de propriedade, né? Essa iniciativa viria a nortear os conceitos básicos do software livre. Imprescindibilidade, né, no caso, o software livre, a imprescindibilidade do sistema ter um código aberto, né? O sistema que foi criado por Richard Stallman, juntamente com Linus Torvalds, futuramente, né, ele tinha uma filosofia que o código deveria ser aberto. Por quê? Porque na época que o Richard Stallman teve essa ideia, ele passou por várias dificuldades com questões autorais, que não podia modificar alguns sistemas, né? Um sistema que ele precisava, por exemplo, né? Diz a história que ele precisou modificar uma impressão numa impressora que o MIT tinha comprado, e o fabricante da impressora não forneceu o código-fonte para ele. E ele queria saber por quê. Porque na época isso era comum, o software
vindo com o computador ser liberado para que você faça alterações e melhorias. Então ele ficou incomodado com isso e percebeu que, porque na época já existia um monopólio grande de construtores de softwares, né? Então ele resolveu falar assim, não, eu quero fazer isso, eu quero construir um sistema operacional livre para que todos possam desenvolver e da mesma forma a sociedade possa sim desenvolver com esse conhecimento, certo? Então eles passou a criar, implementar, né, esses softwares para poder criar um sistema operacional livre, né? E deu o nome do projeto GNU, certo? Projeto GNU, que significa GNU não é Unix, né? GNU is not Unix. Não era um Unix, mas era baseado em Unix, né? Foi formalizado o movimento de software livre com a criação da Free Software Foundation. Logo depois, para não ter problema com o MIT, né, ele se demitiu do MIT, o Richard Stallman, certo? E criou essa Free Software Foundation, né, que foi a fundação, né, que ele, aí, nesse caso, ele teve essa ideia, né, e conclamou todo o pessoal da área, né, para desenvolver esse software, né, e eles poderem se beneficiar, né, através de pesquisas dele, utilizando esse software, né, criar um novo tipo de licença. A partir daí ele criou esse novo tipo de licença, que é a GPL, né, Licença General Public Licenses, que tinha o poder, né, a prerrogativa, o intuito de fazer com que esse software livre, né, que fosse criado na Free Software Foundation, em outro lugar, caso eles queiram, eles poderiam aplicar essa licença de uso, né, ao software. E essa licença tinha um conceito bem interessante, né, que é baseado no copyright, né, que era a parte legal na época dos Estados Unidos, né, sobre o uso de software, né, que fazia dessa forma. Anteriormente, né, as pessoas criavam software e ele falava assim, não, eu não quero que o meu código-fonte seja liberado. Você não pode utilizar meu código-fonte para fazer outras coisas, modificá-lo. Caso você faça isso, eu posso te processar e aí vai. Ele fez ao contrário, né? Por isso copyleft, né? Esquerdas autorais. O que ele vai fazer? Ele vai falar assim, não, o meu código-fonte agora é livre. Certo? Todo mundo pode copiar, alterar, executar, não tem problema. Só que se você modificar, você não pode falar assim, agora é meu. Não, se você modificar, você vai passar a distribuir da mesma forma como um software livre. Então o código vai ser aberto da mesma forma. Você não vai poder utilizar o meu código e transformá-lo em proprietário. Certo? Então ele criou alguns softwares importantes, né, na criação do sistema operacional, que foram o Bash, o Emacs e os compiladores, que foram os softwares mais, no caso, né, na época, uns dos softwares mais utilizados no meio acadêmico e tal. Foram, assim, bons softwares, né, que ele criou. A partir daí, para poder criar o sistema operacional futuramente, né. Certo? Em 1990, o sistema estava praticamente completo, mas houve dificuldade com o núcleo de kernel, né. Ele criou todo o arcabouço de softwares, certo? Tudo que era necessário, certo? Só que ele rodava ainda em Unix, né, ou então em outras plataformas. Para que o sistema operacional funcionasse, ele criou o Shell, né? Esse aqui é um editor de texto. O Shell é um interpretador de comandos, né? Mandava um comando lá e o sistema operacional interpretava e fazia com que o rádio funcionasse. E um compilador, que era para transformar a informação numa linguagem que o próprio sistema operacional ou o hardware entendesse. Certo? Aí, então, em 1990, como ele já estava com o sistema já prontos, com todos os softwares prontos, menos um software, que era o kernel, né, cujo ele teve muita dificuldade pela complexidade da forma que ele criou o kernel, junto com os seus colaboradores, né, que no caso eram entusiastas, né, da tecnologia na época. Em 1991, um rapaz chamado Linus Torvalds criou um kernel baseado em Linux, baseado no sistema operacional Unix também, mas próprio. E ele distribuiu esse código-fonte desse kernel, que é o núcleo, né, que é a parte onde faz a tradução do software de alto nível para o hardware compreender. E faz essas operações, várias operações complexas, né? Então ele pegou e falou assim, não, eu quero disponibilizar esse código-fonte de forma aberta. Eu vou até utilizar
a licença de uso, né, do próprio GNU, do próprio que foi criado pela Linux Foundation, né, Linux Software Foundation, pelo Richard Stallman, né. Ele pegou, liberou esse código-fonte do kernel e e colocou um código, uma licença de uso aberta para ele. E aí, Linus Torvalds, Richard Stallman viu que ele criou esse kernel, né, ele adaptou e rapidamente conseguiu fazer com que o sistema em si funcionasse para valer. Em 1992, o kernel Linux foi incorporado com sucesso ao sistema GNU, né, que é o sistema do Richard Stallman, gerando um sistema de GNU, chamado GNU Linux, embora hoje seja muito conhecido como Linux, certo? Mas em si, a base do Linux ele é formado por programas GNU e o Linux em si, certo? Em 1997, que Eric Raymond cria um termo chamado Open Source. Em vez de software livre, ele cria um novo movimento chamado de código aberto, que se une ao Bruce Perez, né, líder da distribuição Debian, que era uma distribuição baseada no GNU Linux, certo? Né, e cria outras definições para trabalhar um pouco a questão comercial do próprio software livre, que apesar de ter o nome software livre, né, você pode ganhar uma grana com isso, como, por exemplo, como suporte e outras coisas. Então, eles alteraram esse termo em si, eles criaram as novas definições, né, que são as definições de liberdade, que depois a gente vai dar uma olhada, se der tempo. Certo? E aí, por aí vai. Em 1998, né, um software chamado da Netscape, né, abre o código, então muitas pessoas começaram a dar uma visibilidade maior para o código livre, né, código aberto, certo? Porque existia um monopólio muito grande, né, na época do Windows mesmo em si. Certo? Essa aqui é só uma foto ilustrativa, né, de como eles estão hoje, né? Aquela foto inicial e hoje em 2005 como a aparência desses três gurus aí da área de informática. Certo? E eu vou falar agora um pouco sobre a filosofia do software livre, certo? A filosofia do software livre, ela trabalha em si com o uso, com a cópia, com a modificação e com a redistribuição do código-fonte, né? Certo? E a manutenção da liberdade, como eu falei. Basicamente é isso. O software livre, ele legalmente tem um suporte legal que permite que o uso, a cópia, a modificação e a redistribuição do software seja possível, certo? Juntamente com a manutenção da liberdade, né, a partir da modificação feita pelo próprio software, ok? Bem, em si eu vou dar uma passada rápida aqui no módulo 2, porque a gente já está com o tempo já um pouco ultrapassado, certo? Então vamos lá. Módulo 2 a gente vai trabalhar a questão das 4 liberdades, né, que são as liberdades do software livre, né, da filosofia do software livre, né, as licenças do GNU, a licença GPL e suas vertentes, né, a partir da GPL houve várias outras licenças que foram criadas, certo, baseadas na GPL. A história dos sistemas operacionais livres, né, que a gente vai falar muito sobre o GNU Linux. Um levantamento e classificação das licenças. Principais distribuições de sistemas operacionais e as principais distribuições do sistema operacional Linux, né? 4. O levantamento e classificação das licenças, né? E o 5. Principais distribuições de sistemas operacionais livres. Vou falar só rapidamente sobre as 4 liberdades, que são 4, né? Lógico. Começa pela liberdade 0, né? Que é a liberdade de executar o programa como você desejar, para qualquer propósito. E a liberdade 1, que é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito. E a liberdade 2, que é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o próximo, certo? E a liberdade 3 é a liberdade de distribuir cópias de sua versão modificadas a outros. Dessa forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar, né, de suas mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito. Então, a filosofia em si do software livre é fazer com que a sociedade possa ter acesso a softwares de qualidade
e até a criar software de qualidade, a modificá-los de qualidade a fim de beneficiar a própria sociedade, certo? Porque hoje, quando você compra um software como, por exemplo, o Windows ou o iOS do Mac, né? Da Macintosh, né? Você não tem acesso ao código-fonte, então você não pode fazer alteração, você não sabe o que está escrito lá dentro, você não sabe se tem algum problema, ou se, por exemplo, você percebeu um problema, você não consegue alterar ou melhorar. Já a ideia do software livre em si é uma filosofia que você pode utilizar, redistribuir, beneficiar outras pessoas com o que você criou, com o que você modificou, certo? É fazer com que a sociedade possa evoluir, certo? A partir de um conhecimento que é disseminado e é distribuído e colaborativamente com qualquer pessoa hoje, com a internet, né, com qualquer pessoa no mundo, certo? Hoje eu posso, por exemplo, criar um software, disponibilizá-lo a outra pessoa em outro lugar do mundo, pode pegar, alterar, modificar, mas lógico, não pode vender. Pode até vender, mas o código tem que estar aberto. Se for baseado, se o seu software tiver com uma licença, essa licença GNU, estilo GNU, ela faz com que o software que seja redistribuído, o código-fonte seja aberto, certo? Então, a licença GPL tem suas vertentes, né? Bem, eu não vou conseguir adentrar mais no conteúdo, né, pelo próprio tempo, certo? Então, nós trabalharemos esse segundo módulo de forma mais completa durante as aulas, durante a aula via internet, ok? E no módulo 3, nós trabalharemos algumas informações relativas à questão da legislação para a utilização dos softwares nas instituições governamentais, né? Quais são as ações que são tomadas relacionadas a isso no Brasil, certo? E as ferramentas mais utilizadas para o desenvolvimento de aplicações baseadas em software livres governamentais, né? Então, o software livre, ele foi muito incentivado uns tempos atrás, certo? Hoje nem tanto, mas já está enraizado, já é uma cultura do próprio governo brasileiro, de vários governos, esferas governamentais, certo? E trabalhar também umas tendências, né, para o futuro do software livre, né? Então a gente vai trabalhar a questão legal, né, porque chegou um momento que o Brasil percebeu que o software proprietário, por esconder o código-fonte, né, gera uma questão de segurança, uma questão de perigo, né, para a nação, de informações que podem vazar, né, como aconteceu com a questão da presidente de informações que estavam sendo monitorada nos e-mails da presidente Dilma, nos e-mails da Petrobras, né? Então, lá os Estados Unidos estava monitorando, né, em algumas transações financeiras, estava tendo vantagem com isso, certo? Então, através do caso Richard Snowden, né, que disseminou, né, essas informações pelo mundo, né, até que está hoje, se não me engano, na Rússia ainda, ou no Japão, não tenho certeza, na Rússia, isso, se não me engano, né, que aí ele denunciou, né, que os Estados Unidos estavam monitorando, né, essas informações. Então, e os códigos proprietários, né, tem muita coisa lá internamente que a gente não sabe como é que funciona. Se ele tem um malware ou uma porta, ou um código malicioso lá que envia informações, né? Então é imprescindível para a questão para a própria segurança nacional, né, a soberania nacional, que seja utilizar software livre, apesar de ter muita resistência, né? Então é isso, pessoal, certo? Bons estudos, certo? Qualquer dúvida durante a disciplina, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, certo? Que eu estarei à disposição, ou então com o tutor, através do tutor ele vai entrar em contato comigo, caso tenha alguma dúvida mais pertinente. E durante as aulas, as aulas, aquelas aulas online, né, que a gente tem, eu vou trabalhar um pouco a questão do módulo 2, mas precisamente o módulo 2 e o 3, né? Certo? Então é isso, bons estudos, né, e até a próxima.